Ao vivo com o Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Boa semana a todos. Boa semana a todos, porque o domingo foi de chacoalhão nas urnas, hein? A direita e o centrão tomaram conta do Brasil. Daqui a pouquinho a gente fala disso para não atrasar muito aí os números do agronegócio e das cotações. É com você o que temos para hoje. Só um segundo, Davi. Onde é que foi o Silmar? Onde é que foi parar o Silmar? Foi fechar a porta, eu acho. Aqui, agora sim. Vamos Ah, lá. foi fechar a porta. Não, pegar os óculos esquisito. Davi, Eu- Vamos lá, Olha, eu também uso os meus, mas só aqui para o celular, viu? Vamos lá, vai com você. mercado financeiro. Mercado estável nesse final de manhã de segunda-feira, início de semana. Dólar R$ 5,45, sem alterações nesse momento em relação ao fechamento de sexta-feira. Mercado de ações, sim, reagindo com alta do índice Bovespa na B3 de 0,5% nesse momento. Lá fora, petróleo em alta, 1,5%, ainda diante da expectativa de como é que fica a situação no Oriente Médio, continua a tensão lá que é permanente, por conta da possibilidade aí de algum revide de Israel contra o Irã, por conta daquele ataque do Irã com mísseis que atingiram Israel na semana passada. Então, as tensões permanecem nesse mercado. Mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos tanto volátil nesse início de semana, soja operando com queda nesse momento, 0,5%, milho abriu dia em alta, agora cai um pouco, 0,2%, arroz em casca em Chicago também oscilando bastante, nesse momento caindo aqui em torno de 0,1%. Na contramão que segue em alta no mercado de grãos, em Chicago, é o trigo com alta de 0,3%, mas são poucas oscilações nesse início de semana. Na Bolsa de Nova York, sim, um mercado um pouco mais aprofundado na sua movimentação. Destaque para o café despencando, café arábica nesse início de semana, 4,7% de queda. O Robusta em Londres também cai bastante, 2,9%, e ambos os casos refletindo a volta das chuvas aqui no Brasil também. Brasil, é o mesmo caso da soja também, que cai por conta da volta das chuvas de forma mais regular aqui no Brasil, no centro do Brasil. No caso da soja, aí, especialmente Mato Grosso, Goiás, e no caso do café, a região sudeste também esperando chuvas. Isso significa um alívio para as lavouras em andamento nesse momento. Açúcar também cai por conta disso, 1,5%, volta da chuva beneficiando a safra de cana. Na contramão, o algodão sobe 0,9%, suco de laranja também 1,6%, boi gordo no mercado futuro na B3 com leve queda de 0,1% no contrato de novembro, neste início de semana. Tavinho. Ok, Silmar, vamos lá para as eleições antes de outros assuntos, porque nós tivemos um domingo aí de muitas surpresas. E um domingo que posicionou o Brasil mais para a direita e para o centrão do que para a esquerda. O PT, por exemplo, no estado de São Paulo, aqui fez 0,2% das prefeituras. Já foi um partido que liderou mais de metade das prefeituras do estado. No Brasil, eu tenho aqui também, alguém me mandou aqui, isso aqui, o PT fez 46 municípios e nenhuma capital. E o PL fez 508 municípios e 2 capitais, entre outros fatos. Enfim, né? Eu acho que o principal destaque que me chamou muita atenção nessa caminhada em direção ao centro, que eu acho que é o grande resultado dessas eleições, nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, é o partido Kassab, o PSD, né? Assumiu a posição aí de líder em termos de prefeituras do país e em número de votos também, né? Milhões de votos aqui para esse partido. Chamou muita atenção. Isso pode mudar a configuração do próprio cenário político nacional em Brasília, né? Ou seja, uma guinada para o centro muito, muito importante. Pois inclusive já está em destaque aí na internet que Né? esses partidos, e principalmente o do Kassab, vai começar a reivindicar algumas posições dentro do governo, porque hoje está com um poder aí, está com um canhão, um míssil balístico internacional de longo alcance. E aí, essa é a grande mudança. Aqui em São Paulo tivemos uma eleição disputada, aí em Porto Alegre vocês vão ter segundo turno também, tem uma mulher candidata, né? Tem a votação maciça do Paz no Rio de Janeiro, que também merece destaque,
colocando Sim. o candidato de esquerda lá embaixo. Aqui houve uma briga de praticamente voto a voto, quase até o final, aqui na disputa entre o Boulos e o Nunes. O Nunes levou por uma pequena diferença. Você tem o mapa, João? Daqui a pouquinho eu vou pedir o mapa. E o Marçal, que teve uma votação muito expressiva. Agora, muita gente ficou perguntando, onde é que está essa votação do Marçal? Onde é que está essa votação do Marçal? Está aí. Achou o mapa, João? O mapa do UOL mostra isso aí direitinho, o que aconteceu, o fenômeno em São Paulo. Olha aqui, ó. Olha aqui. O que está em marrom é Pablo Marçal. O que está em vermelho é Guilherme Boulos. E o que está em rosa é o Ricardo Nunes. Agora, a Zona Leste de São Paulo, que sofreu uma mudança e uma melhora de renda significativa e de padrão de vida nos últimos anos, e que era um reduto do PT, porque eram bairros onde habitavam trabalhadores e operários. Você vê aqui Arthur Alvim e a ponta da Zona Leste, parece que eles foram expulsos para cá. Hoje você tem uma população de novos ricos e empresários habitando essa região, e esses são os votos do Marçal. Aí a população você vê sendo expulsa para as periferias, a população que era do PT antes. Aqui está o Boulos, aqui está o Boulos, aqui está o Boulos. E o Ricardo Nunes, aqui na Zona Sul toda, ponta da Zona Sul, que também era um reduto do PT. É uma mudança e tanto no Brasil, hein? Agora, apesar disso, o Boulos está no segundo turno, vai ser uma briga feia para ver quem rouba voto de quem aí, né? Porque o voto do Boulos continua sendo do Boulos, do Marçal, o do Nunes continua sendo do Nunes, mas sobrou uma multidão aí, uma legião de votos aí para serem disputadas aqui em São Paulo. É uma mudança radical no cenário político do país. A gente precisava ver agora como é que ficaram os municípios do interior aí, que estão em zonas agrícolas, mas fatalmente o centrão e centro-direita acabaram predominando também pelos números que a gente viu, né? Sem dúvida nenhuma, principalmente em São Paulo, né? Normalmente a predominância, inclusive, e principalmente esse partido do Kassab, o PSD, que chamou muito a atenção pelo número de votos e pelo crescimento que está tendo aí em direção à liderança como partido mais votado nas eleições, hein? São números impressionantes. Agora merece toda uma análise mais cuidadosa, todo esse cenário novo, porque isso vai levar agora também a configurações novas nas próximas eleições, né? Que são agora daqui a 2 anos para a presidência, eleições majoritárias, né? Inclusive para o Congresso. Então é um cenário que aparentemente está mudando, um pouco mais centrão, menos polarizado, o que é bom. A polarização não é nem para um lado nem para o outro, né? Extrema-direita ou extrema-esquerda, ela acaba complicando. O centro acaba administrando melhor, sendo mais coerente com algumas coisas. Pelo menos eu penso assim, acho que o povo brasileiro está pensando também, porque pelo resultado das eleições... Bom, vamos aguardar aí agora esses próximos 2 anos, porque aí depois, daqui a 2 anos, tudo isso tem reflexo, que aí nós vamos ter presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Aí o bicho pega. Vamos ver, vamos aguardar. Vamos para frente com as nossas notícias. A estimativa para a inflação deste ano voltou a subir, segundo o boletim Focus do Banco Central. Na revisão, a projeção para o IPCA deste ano teve reestimativa de leve alta e saiu dos 4,37% previstos na semana passada para 4,38%. A taxa Selic segue estimada em 11,75% neste ano e o PIB do Brasil em 3%. Já para a balança comercial, a estimativa teve redução e saiu dos 81 bilhões de dólares para 80,05 bilhões na nova edição do Boletim Focus. Apareceu até uma banca ali na Feira Livre, vendendo, o pessoal comprando tomate, quase que pega eu comprei no sábado. Como é? E a inflação, Silmar? Agora, vamos analisar. Ficou me devendo a receita do molho de tomate, eu estou esperando. A receita de molho de tomate é tomate, cebola, alho, tempero. Você vai botando lá e põe o dedo de vez em quando, tá faltando sal. Um pouquinho mais de cebola. Vamos lá, vamos para a inflação, Silmar. Bom, basicamente, o boletim Focus de semana, pouquíssimas alterações, bastante estável aqui em relação ao que se previa uma semana atrás. A única mudança aqui, pouco significativa, a expectativa da inflação ainda um pouco maior do que era esperado até uma semana atrás, 4,38%.
era 4,37, ou seja, não mudou muita coisa. Os demais indicadores aqui ficaram estáveis, previsão de fechamento do PIB desse ano ficou em 3%, no governo a expectativa é mais otimista, se fala em 3,2%, na média do mercado aqui 3%, que já está de bom tamanho. Câmbio, tendência é fechar em R$ 5,00 o dólar, R$ 5,40. E a taxa de juros, essa já havia sido alterada para cima, previsão, altíssima, aliás, para 11,75%. Mas de uma semana para cá não houve alteração. A expectativa permanece a mesma, que é um índice já extremamente elevado, de 11,75%. Significa que vai ter mais 1% de aumento até o final do ano, ainda segundo a expectativa dos analistas. E para o ano que vem, praticamente a única alteração aqui é na expectativa do PIB, crescimento para 1,93%, era 1,92% até uma semana atrás, nada muito diferente em termos de expectativa. Então, o Boletim Focus aqui praticamente estável na segunda-feira, tá vendo? Vamos lá para a balança comercial brasileira, que registrou um superávit de 5 bilhões e 360 milhões de dólares no mês de setembro. Mesmo que positivo, o desempenho é menor do que o que tivemos em setembro do ano passado, quando o superávit da balança comercial chegou a 9 bilhões e 200 milhões de dólares. No período, a agropecuária teve queda da receita, com diminuição de 12%. Por produtos, os destaques positivos nas exportações foram para a celulose, com alta de 61%, a carne bovina, com 28% de crescimento, e as carnes de aves, com 31%. A balança comercial brasileira acumula resultado positivo de pouco mais de 59 bilhões de dólares. Ainda assim, quase 18% inferior ao desempenho do mesmo período do ano passado. Bom, Silmar, nas eleições às vezes tem surpresa, no resultado da balança comercial segue o caminho, né? Segue o andor. Sempre é surpresa porque já se previa, por exemplo, uma queda esse ano por conta de preços mais baixos no mercado internacional, tanto para a soja, por exemplo, quanto para o milho, que são dois produtos básicos aqui para a geração de receitas de exportações, e também queda no volume, né? Principalmente soja e milho, tivemos aí uma quebra da produção de soja, especialmente no Mato Grosso, que é um estado exportador importante, e também no Rio Grande do Sul. Por outro lado, o milho, uma redução de área, produção também menor do que o recorde do ano passado, então tudo isso acabou impactando no resultado de dois produtos importantes para a balança comercial, milho e soja, né? Tiveram queda expressiva aqui na exportação. Milho, 36% de queda, soja, 21%, sem faturamento. Agora, teve destaques positivos também. Eu lembro aqui o café, crescimento de 86%, o café cresceu em volume e também em receita, né, de exportações. Isso agora referente ao mês de setembro, foi o último mês divulgado agora na semana passada. A oleaginosa em geral, tirando a soja com crescimento também, 167%. Isso é um dado interessante, porque inclui pequenas oleaginosas de pouca expressão em termos de volume, mas com um bom crescimento nas exportações, inclusive em preço. Carne bovina teve um bom desempenho em setembro, crescimento de 28%, a carne bovina fresca, por exemplo, que é o principal item das exportações de carnes e derivados, e também celulose, 61%. Esse é um setor em que o Brasil está crescendo cada vez mais, se tornando líder na exportação mundial de celulose, ultrapassou o Canadá, ou seja, hoje é o principal exportador mundial desse tipo de produto florestal, um setor importante da pauta de exportações do Brasil. Portanto, apesar dessa defecção importante aqui, de soja e milho, o resultado ainda é compensado parcialmente pelo crescimento desses outros setores, mas sem força suficiente para gerar um superávit positivo. Pelo contrário, tivemos uma queda aqui no saldo da balança comercial específica do agronegócio, que acabou impactando também no saldo geral das exportações brasileiras no mês de setembro, tá vendo? E vamos aí para novos números do agronegócio, agora no emprego. O agronegócio empregou 28 milhões e 600 mil pessoas no segundo trimestre deste ano. O número é recorde desde o início da série histórica em 2012 e é 2,3% maior que o do segundo trimestre do ano passado. O setor representa 26,5% das ocupações totais do país. O aumento no número de pessoas empregadas no setor reflete o crescimento de 4% naquelas empregadas pela agroindústria e agroserviços.
O dado foi divulgado em estudo da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Muito bom, hein? Sensacional. Que bom número, hein, Silmar? E aí entra tudo, né? Entra da porteira para dentro, da porteira para fora, entra a agroindústria, o que está na cidade, que trabalha com produto do agronegócio. Impressionante, hein? Esse é o tipo do comentário que eu sempre gosto de fazer, destacando, e a gente precisava divulgar isso mais para o público urbano, né? Também o pessoal entender qual é a importância do agronegócio na economia brasileira. O setor pujante, 28% de todos os empregos gerados aqui nesse último trimestre, segundo esse levantamento, que cobre realmente toda a gama de serviços e produtos que são gerados por esse setor, né? Desde lá, o desenvolvimento de uma semente em laboratório com altíssima tecnologia, passando pelo setor de máquinas, equipamentos, insumos, fertilizantes, agroquímicos, tudo aquilo que permite o produtor plantar e cuidar de algum animal, por exemplo, todos os laboratórios que produzem produtos farmacêuticos para a pecuária, ou seja, é um negócio imenso que antes da porteira da fazenda, depois vem lá dentro da porteira da fazenda, que vem o produtor, agricultor, pecuarista, etc., cultivando o seu produto, criando o seu animal, e depois vem a sequência, né? Aquilo que vai para o mercado. E aí inclui uma gama imensa também de setores, né? Indústria de máquinas, equipamentos, indústria de processamento de soja, de café, de açúcar, de carnes, frigoríficos, etc., de tudo que é tipo de produto animal. Ou seja, é um universo fantástico e a consequência disso é gerar aí praticamente quase um terço de todos os empregos no país surgem do setor do agronegócio, né? Ou seja, inclusive os urbanos, né, que geram muito emprego nas cidades, que são as indústrias processadoras de alimentos que antes de chegar na mesa do consumidor. Então é muito importante divulgar isso, né, também, especialmente para o público urbano que não tem noção disso, acha que é um negócio que é só lá dentro do campo, não tem muita importância em termos de geração de empregos, e é exatamente o contrário. E você envolve todos os segmentos, né? E aí entra o VBP, que é da porteira para dentro, e entra o PIB do agronegócio, que aí junta tudo. Enfim, é importante esclarecer isso para o público urbano, que não tem muito essa noção de que o agronegócio realmente é um terço de tudo, é um terço do emprego, é um terço da balança comercial. Não, a balança comercial às vezes é mais até. Metade. Quase metade. Quase metade da balança comercial, mas um terço de exportações de alimentos, etc. e tal. O agronegócio está presente em tudo. Daí a importância do setor e da colocação dessas informações, dessas notícias. Vou até passar isso para a Band News FM, para o meu boletim que eu tenho hoje à noite lá, porque eu acho importantíssimo o público urbano saber desses detalhes, né? A pujança, a força do agronegócio em todo o Brasil. Vamos agora para o Índice de Preços de Alimentos da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Registrou alta de 3% no mês de setembro. Cereais, açúcar, lácteos e óleos foram os responsáveis pelo aumento. A média para o mês ficou em 124,4 pontos e foi a maior variação do índice desde março de 2022. Para cereais, a média foi de 113,5 pontos, com alta de 3,3 pontos frente a agosto. Os preços do trigo subiram após 3 baixas seguidas por conta das preocupações com o clima. Os óleos vegetais registraram média de 142,4 pontos, com destaques para alta no preço do óleo de palma, que subiu pelo 4º mês seguido. A oferta limitada de leite em pó fez o subíndice de lácteo também registrar alta, alcançando a média de 136,3 pontos. Já o açúcar chegou a 125,7 pontos de média. A sua alta foi justificada pelo temor de menor oferta global para a temporada de 2024-2025. Bem, são muitos números, muitos percentuais, mas a gente tem que dar uma analisada de forma geral, né? Aí você entra em escassez de produção, entra em problemas de transporte por conta de guerras, entra em medidas de contenção e protecionistas por parte de países. São vários fatores que acabam influenciando aí esse sobe e desce dos alimentos no índice calculado pela FAO. Bom, esse índice, na verdade, é o passado, né? Também é o mês passado. A gente quem acompanha aqui o nosso programa, a gente dá isso em tempo real todos os dias, né? A gente tem acompanhado aqui o que tem oscilado em cada dia
do mês que passou, e a FAO passa uma régua depois e dá esse resultado final. E sem novidades aqui, né? Basicamente, trigo, por exemplo, foi que puxou a alta dos cereais, basicamente por conta de problemas climáticos, afetaram lá a Rússia, a França. A França, principalmente, teve uma queda muito forte na sua produção de trigo esse ano, por conta de clima desfavorável. Ou seja, foi um dos produtos que puxou o índice dos cereais para cima. Nos óleos vegetais, o óleo de palma, problemas com o óleo de palma da Malásia, principalmente da Indonésia, são grandes produtores lá no Sudeste Asiático, superando aqui o preço de outros óleos vegetais. Soja, por exemplo, não teve o mesmo crescimento em termos de preço. E o açúcar, que a gente tem acompanhado aqui diariamente, né, também com alta forte dos preços, por consequência de vários fatores, queda na produção do Brasil, queda do ano passado para cá, por exemplo, na produção de países asiáticos, e mais recentemente a questão dos incêndios aqui, que afetaram também a produção de cana e, consequentemente, de açúcar aqui no Brasil também, um mês para cá. Ou seja, esses são os principais destaques, portanto, dos principais produtos que são acompanhados pela FAO, são os principais alimentos, principalmente, e os principais produtos do agro em geral, aqui em termos de geração econômica, digamos assim, né? Então, o balanço é o balanço do passado, né, também, daquilo que a gente já acompanha aqui todos os dias. Vamos lá, amigo. Começando a semana, uma ótima semana para você e amanhã a gente se vê novamente aqui, tá bom? Lembrando que hoje, 7 de outubro, é o Dia Mundial do Algodão. Esse produto Verdade. que a gente tanto fala aqui, e o algodão brasileiro que vem merecendo muito destaque, um destaque cada vez maior no mundo, com sua qualidade e penetrando aí em grandes mercados. E o trabalho de cotonicultores e de todas as instituições ligadas à cadeia produtiva do algodão é de louvar, porque é um trabalho muito bom feito com a imagem do algodão brasileiro e a qualidade em nível internacional, né? Exatamente, também. Qualidade impecável e o crescendo cada vez mais, se tornando agora, finalmente, o maior exportador mundial de algodão, superou os Estados Unidos. Bom, até amanhã então, amigo. Abraço. Abraço, até amanhã. Até Boa amanhã. tarde.